Seja bem-vindo ao Pode Ser Mais, um espaço feito para quem acredita na força da vida real. Aqui a gente não fala de perfeição, fala de verdade, de quem já tropeçou, mas continuou, de quem transforma a sua dor em força e propósito em missão. Hoje você vai conhecer uma dessas histórias. Não é um conto de fadas, é vida real. Com quedas, recomeços e muita coragem. A convidada é uma mulher que não apenas trabalha com o que ama, ela faz disso a sua entrega para o mundo. Mas antes de falar sobre ela, vocês repararam como a gente tá lindona aqui? Gente, olha aqui, olha a perfeição dessa roupa, que coisa mais linda. A gente quer agradecer a Chic Boutique, que é a nossa patrocinadora, ela que está nos vestindo aí no Pode Ser Mais. A Keila é maravilhosa. Aonde fica a loja mesmo, Lu? Pertinho do Shopping Guatemi, para vocês que não conhecem Sorocaba, venha viver em Sorocaba, hein? Temos um perfeito famoso aqui, então eu quero aproveitar. Pertinho do Shopping Guatemi, aqui, ela é de Votorantim, mas é bem no finzinho da cidade. Você vai achar com muita facilidade. O atendimento da Keila é muito especial. Então, se você tem aí um evento e precisa de um olhar atento e amoroso sobre o seu look, sobre o que vestir, não deixe de buscar aí a Chic Boutique. E tem mais, a Keila vai dar um presentinho aí para você que está acompanhando a gente. Vai lá, segue ela, fala com ela, diz que você nos acompanhou aqui no Pode Ser Mais, que ela vai te dar um desconto especial. Você não vai perder essa oportunidade de se vestir bem e ganhar um descontinho, porque a gente merece, né? E a gente gostaria também de agradecer o Gustavo, meu cabeleireiro, meu maquiador, topou aí participar enquanto patrocinador do Pode Ser Mais, fez toda a nossa beleza hoje, hein, Lu? Gente, eu tô me sentindo, fala a verdade, ó. Eu não sou muito boa nessas coisas de make, não, mas olha, para uma segunda-feira eu só queria acordar assim, poderosa. O Gustavo é maravilhoso, ele faz aí produções para noivas, casamentos, madrinhas, debutantes, então não deixe de entrar em contato. Aqui, ó, está o Insta dele. E ele não faz só Sorocaba, viu? Muito pelo contrário, ele atende a região todinha e onde você estiver aí. A Roberta Cardoso é a nossa patrocinadora ouro dessas bolsas maravilhosas que trazem um toque de requinte para o seu look. São bolsas confeccionadas 100% couro, aquela inspiração maravilhosa naquelas marcas de luxo, sabe qual é? Pois é, eu sei bem. Adoro bolsas, tem um acabamento impecável e vai levar o seu look para um outro nível. Recentemente, a Roberta Cardoso passou por um processo de reposicionamento e transformação, reafirmando o seu propósito de oferecer bolsas que não apenas são acessórios, mas sim expressão de estilo e confiança. Você encontra essas lindezas na Chic Boutique que nos veste aqui também. É isso, então vamos à nossa convidada maravilhosa, sem mais delongas. Então vamos lá. Estamos aqui recebendo a maravilhosa Sabrina. Ela é biomédica especializada em estética, atuando especialmente com estética íntima, feminina e masculina. Com 14 anos de experiência na área da saúde, Sabrina é apaixonada por promover autoestima e bem-estar. E também é mãe de pet de 8 cães que alegram seus dias. Seja bem-vinda! Muito obrigada, Seja meninas. bem-vinda. Uma honra estar aqui no primeiro episódio desse podcast. Estou muito feliz. E com certeza vamos contribuir aí para todo mundo saber o que a gente está falando, né? Sobre a estética íntima. Eu sou uma suspeita que eu sou apaixonada e curiosa sobre o seu trabalho, viu? Acho Pode ótimo. começar contando. Não, eu acho ótimo. Pode me perguntar. Mas porque vamos eu tô lá. acostumada a todo mundo me perguntar de início. O que é estética íntima? Vamos lá, vamos começar por aí, Sabrina. Vamos o que lá. é estética íntima? Todo mundo me pergunta. É uma pergunta que não quer calar. O que é estética íntima? Estética íntima é, na verdade, assim, o meu propósito com a estética íntima é que as pessoas busquem uma reconexão com o próprio corpo, tá? Por quê? Porque as pessoas, elas são harmonização, todo mundo vê harmonização facial. Ninguém vê uma harmonização íntima. Porque todo mundo anda coberto na rua,
né? Mas ninguém sabe da dor que aquela pessoa tem quando ela se olha no espelho. Quando tem algo que incomoda. E o que seria isso? O que incomoda? O que incomoda. Aqui você pode falar. E eu vou acrescentar. O que incomoda e como que ela tem esse olhar tão profundo. Percepção. Essa percepção. Aí aquela curiosa, é um espelhinho? Isso é tão visível assim? Como é que é isso? Olha, vou falar pra você que a mulher, infelizmente, ela não se olha. Quando eu falo do meu trabalho, muitas vezes eu pergunto, e você acha? Ai, menina, eu nem sei, nunca nem vi. Vou começar a reparar. Falei assim, por que isso? Porque a sexualidade é um tabu. Porque sempre está envolvida ao sexo. E não necessariamente. A sexualidade é a pessoa autoestima dela. Ela tá bem com o corpo, ela tem o prazer da vida. Né? Uma mulher bem resolvida, com a sexualidade em dia, ela vai se sentir toda poderosa, ela vai andar... Potente. Ninguém, né? O mundo vai encarar o mundo de uma maneira mais leve. Mas o que acontece? A mulher, ela começa a perceber quando ela vê imagens, seja na internet, seja na televisão, e ela começa a perceber que a dela não se enquadra. Por quê? Porque a mulher tem essa mania de comparação. Não só a mulher, o homem também tem, mas a mulher é muito mais, né? Mesmo na questão íntima, porque a minha percepção é que o homem tem desde muito jovem, desde adolescente, esse comparativo, mas a mulher tem mulher isso. também. Por quê? Porque ela acha que a vulva dela tem que ser igual daquela que ela tá vendo na televisão, que é bonita, é perfeita, é clarinha, rosinha, é simétrica, né? E não necessariamente. Mas isso tem a comparação até com filme adulto também? Sim, muitas veem filmes adultos e falam assim, nossa, mas a minha não é assim. Aí ela vai começar a observar o corpo. Por que que a minha não é assim? Porque ninguém é igual a ninguém. E não existe um padrão de beleza. Não existe. Seja ela facial, seja ela corporal, íntima. Não tem. Cada mulher é única, cada vulva é única. Então, a mulher, ela precisa entender isso primeiro, né? Quando ela procura um serviço estético, a gente parte primeiro para uma psicologia, né? Não sou psicóloga, mas a gente conversa como se fosse um papo de terapia, para entender o porquê ela está buscando aquele trabalho, tá? Então, a gente vai entender, a gente vai buscar a dor. Muitas vezes, às vezes não é nem por ela. Às vezes é pelo parceiro dela. Mas o parceiro chega a trazer alguma... Alguns sim, só que de maneira agressiva. A gente fala que vira até uma violência verbal, né? Porque muitas vezes, vamos falar um caso, por exemplo, de mulheres que elas têm um lábio... Antigamente a gente falava pequenos lábios, né? Mas a gente pode falar também lábios internos. Por quê? Por questões que a gente tem lábios externos e lábios internos, né? Nós temos uma vulva, que a mulher muitas vezes não sabe nem o que é a vulva. Porque vagina é o canal vaginal, né? E a vulva é a parte externa, que é o que nós vemos no espelho. E para você se conhecer mesmo certo, seria pegar um espelhinho e você conseguir entender o seu corpo. O que tá diferente no seu corpo? Porque, mudando um pouco o gancho, uma vez eu vi uma publicação de uns vídeos, assim, de uma moça do Big Brother, falando que ela tinha colocado um absorvente OB, e ela falou assim, mas e agora? Como que eu vou fazer xixi? Só que a mulher não entende que o canal vaginal é diferente do canal uretral. Entendeu? Que um é responsável por uma coisa, outro por outra. Então, se a mulher não tem conhecimento do próprio corpo, você acha que ela tem conhecimento, às vezes, de algum prazer? Muito provavelmente. Então isso cai muito como nas questões emocionais. A mulher buscar um parceiro que a ame, mas ela não se ama. Que a conheça, mas ela não se conhece. Então, daí o que acontece, que a gente estava falando da violência, né, verbal, porque às vezes a mulher ela tem esse lábio interno maior, né, então ele acaba ficando proeminente na vulva, e às vezes os homens acabam agredindo, falando, isso daí você tem porque você teve muitos parceiros. Por isso que você é assim. E ela não sabe por que ela é assim. Aí começa a pesquisa na internet, buscar, porque é muito pouco falado. Eu sofro muito de colocar conteúdos no Instagram, porque eu sou barrada e a maioria dos meus conteúdos são excluídos, né? Ou eu não consigo nem publicar por conteúdo sexual. Você tem site? Não tenho um site. Talvez um site, né? Sim.
Por quê? Porque a gente não consegue colocar esse conteúdo na internet, né? Como essa mulher chega até você, Sabrina? Jogando no Google. Eu tenho uma página no Google, então elas buscam às vezes estética íntima, elas vão ver no Instagram, elas veem umas postagens que estão lá ainda, que não foram derrubadas, né? E elas acabam entrando em contato para fazer uma consulta. Como é que você chegou numa área tão específica assim? Tão específica. Foi quando eu saí da área hospitalar, que eu trabalhei durante 14 anos, né, na área hospitalar. O que você fazia na área hospitalar? Eu trabalhava na parte de laboratório, de análises clínicas. Aí, depois do Covid, ficou muito cansativo, né? Aí, eu resolvi sair. Daí, pedi demissão do hospital e falei, agora é o momento que eu vou fazer minha especialização em estética. Só que eu não tinha também o conhecimento da parte de estética íntima, porque é uma coisa que não é falada. Aí, eu comecei a frequentar simpósios, congressos e comecei, assim, uma palestra ou outra que era sempre bem espaçada, sabe, jogada. Ah, estética íntima, vai ter fulano que vai falar. Eu falei, olha, diferente, vamos ver como é essa estética íntima. Eu fiquei curiosa, falei, vamos ver. E comecei a participar. E isso começou a me encantar. Porque eu falei, nossa, é uma área, assim, tão boa, né? Assim, as pessoas precisam tanto, porque às vezes as pessoas, elas não têm quem procurar. Eu já tive pacientes que falaram assim, nem com a minha ginecologista, eu nunca falei sobre o que me incomodava. Né? Então, eu falei assim, e eu tá expondo isso, as pessoas conseguirem chegar por meio, às vezes, do Instagram, ou às vezes alguém comenta com ela, pega meu telefone e manda uma mensagem, eu conseguir ajudar, isso para mim é muito satisfatório, porque eu vejo isso no rostinho delas. Tem que ter muita sensibilidade para tratar de um tema tão tabu, Com né? Com certeza, porque é muito... a mulher foi criada para não se tocar, né? Para não falar sobre o seu próprio corpo. Que a mulher não pode falar do próprio corpo, né? Que é feio, que não pode. Por isso que ela tem essa dificuldade de saber o que realmente incomoda no corpo dela. Isso trava ela na sexualidade? No prazer muito, mesmo? Muito. Bastante. Tanto é que muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, eles têm dificuldades em se relacionar. Porque eles não estão seguros deles mesmos, né? Quando a gente não tá seguro da gente mesmo, tem algo que incomoda, parece que... Ai, você fala, nossa, tô incomodada com o meu cabelo aqui. Parece que tá todo mundo olhando pro seu cabelo, e não é. É algo que a gente fica incomodado. Então, eles não conseguem, muitas mulheres não conseguem ter relações com seus parceiros, porque ela tem vergonha. Ou, às vezes, ela só de luz apagada. Ela fica com vergonha de pôr um biquíni. Daí é a parte realmente da sexualidade, ela não estar feliz com o próprio corpo, porque ela não consegue pôr um biquíni e ir numa praia sem colocar um shorts, alguma coisa, porque ela se sente incomodada. Ela fala assim, não, tá marcando. Uma roupa de academia, principalmente a roupa de academia, ela marca bastante. Então, assim, tudo isso vai afetando o emocional, né? A sexualidade não é só a parte assim, estou bem, é emocional também. Ela também tem que estar bem emocionalmente. E ela tá feliz com aquele corpo. Então, por isso que elas buscam hoje cuidar dessa área que é tão pouco falada. Dói? Não dói. Não dói. Depende do procedimento. Um procedimento que ele vai ser um pouquinho mais doloroso. É laser? Tem laser também. Mas tem alguns procedimentos que a gente pode fazer, a gente faz anestésico, tá? Então, tudo com anestésico. Então, assim, o paciente não tem dor, é tudo bem tranquilo. Hoje o seu público é mais homens ou mulheres? Mais mulheres. E o homem é o quê? O homem, a gente faz a parte do preenchimento peniano. Aumento. Aumento de circunferência. Circunferência. Uau, Exato. Olha aí. Por quê? Porque quem promete aumento de comprimento tá mentindo. O que a gente pode ter no caso de um aumento de circunferência? Como a gente usa um produto, a gente usa ácido hialurônico. E ácido hialurônico nós mesmos produzimos no corpo. Então, nossa, tem possibilidade de eu ter um processo alérgico? Raríssimo, tá? Que é o mesmo do Exato. Não, a gente faz preenchimento facial, o sim. mesmo ácido hialurônico, na verdade é um específico para a área íntima, porém é um produto altamente compatível com o corpo humano. Tá, então o que pode acontecer? Eu não gostei do procedimento, posso reverter? Pode. Porque a gente tem uma enzima chamada hialuronidase, nós aplicamos lá e ela faz essa degradação do produto, tá? Então assim, o homem que me procura... Por que não gostei?
O que faria uma pessoa, de repente... Nunca tive. Pelo contrário, a maioria quer colocar mais. É. Mas assim, a gente sempre fala da hipótese pelo fato de o homem ficar apreensivo. Ok. Ele tem medo. Definitivo. Isso, ele tem medo. E a outra dúvida é, vai funcionar? Claro. Né? Ele tem Tem medo. homem que tem medo até de... Porque o homem, ele morre de medo da impotência. É. Porque isso é a masculinidade dele. Né? Se ele não É a tiver... potência, literalmente Exato. falando, né? Se ele não tiver mais um órgão que realmente faça ele se sentir vivo, pra ele falou assim, não, já teve um que falou pra mim, eu tô morto. Eu falei, não, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Agora, a mulher não tem essa mesma questão do tipo, se vai funcionar ou não. Para a mulher é muito mais uma coisa visual do que a prática em si. E pra mulher, o que a gente pode fazer de parte funcional? Que é a parte que também ela falaria assim, eu vou perder a sensibilidade do clitóris? Não, porque na verdade não é uma região que a gente vai mexer, tá? O que a gente pode fazer, a gente tem flacidez, né, vulvar, que isso infelizmente acontece porque o corpo envelhece por inteiro. Não é só o rosto que envelhece, né? A parte íntima também envelhece. E também a mulher tem as várias fases da vida. Né? Nós somos mulher é muito difícil, é diferente de homem. Mulher ela apresenta várias fases. Então, tanto é que a parte de cuidado íntimo muda em diferentes fases da vida. De acordo com a puberdade, depois você tem a fase adulta, depois você vem a fase do climatério, menopausa. Então, tudo isso são fases. E a gente vai mudando, o corpo vai mudando, você também precisa ir se adaptando a ele e ajudando, né? Cuidando dele para que na velhice você fique saudável. E o que acontece? A mulher, na parte do clitóris, tem muitas que tem um capuz clitoriano avantajado, o que dificulta a exposição do clitóris. Uau. Então, assim, a mulher, às vezes, ela não consigo ter orgasmo. Por quê? Porque ela não tem essa exposição, às vezes, do clitóris. Então, você precisa fazer outros estímulos para isso. Hoje, a gente consegue fazer até a parte de um preenchimento ali clitoriano. Para melhorar. Não, a gente preenche. A gente faz um botãozinho ali com ácido hialurônico também e a gente acaba... Aumenta a sensibilidade? Olha que interessante. Entendeu? Então, a menopausa, as mulheres de mais idade que podem ter isso, uma dificuldade maior dessa sensibilidade, se ela busca o seu trabalho, isso pode facilitar para ela também. Sim, com certeza, porque tem a parte da secura vaginal. Hoje em dia a gente tem hidratante vaginal, né, que é hidratante interno. Então, assim, tem várias coisas hoje em dia, graças a Deus, que estão lançando no mercado, que está facilitando bastante. Inclusive, está tendo mais acessibilidade, né, para as mulheres saberem sobre isso. Não utilizar o mesmo sabonete corporal na região íntima, porque é pH diferente. É importante usar um sérum na região íntima? Sim, claro que é importante. Não um hidratante comum, porque é uma região mais sensível, né? E muitas mulheres sofrem com infecção de repetição. Então, a gente precisa ter uma avaliação num todo. Como é a alimentação, se faz atividade física, frequência de relações sexuais, tudo isso, como é o cuidado, a higiene diária. Você trabalha junto com ginecologistas? Ginecologistas não, mas eu tenho parcerias com fisioterapeuta pélvica, que também ajuda muito. Parte eu de já fiz. É muito parte assim de a gente vai fazer a parte da ginástica pélvica, né, que é muito importante para a mulher, porque o assoalho pélvico ele precisa ser trabalhado. Bexiga, né? Sim, para chegar a uma idade e você não ter problema com incontinência urinária. Então assim, preventivo, exatamente. E você faz toda essa avaliação, então. Se a pessoa ela chega até você com a questão da estética, aí você faz toda uma orientação dos demais itens que pode vir. Porque o que acontece? Eu falo, quando a gente é profissional da área da saúde, compete sim a cada profissional a saber o que é do seu e o que é do outro, né? Quando eu vejo que tem parte funcional, eu sempre direciono ou para uma ginecologista, de preferência, às vezes, a que ela já passa mesmo, e para uma fisioterapeuta pélvica, se for necessário, tá? E depois, a parte da estética, eu faço realmente em pacientes saudáveis, né? Porque tem toda a parte, a gente trabalha com estética, beleza, ok.
Tem parte funcional? Tem. Vamos tratar a parte funcional, né? Aliado a um profissional. E a gente resolve também a parte estética. Mas tudo isso em conjunto, multidisciplinar, que eu acho que cada profissional, fazendo a sua parte, a gente consegue cuidar do paciente num todo. Como que é a questão dessa mulher depois que ela sai do consultório? Olha, eu já tive vários relatos, assim, eu consigo ver mesmo quando elas têm um retorno. Né? Porque a gente sempre faz o procedimento e a gente faz o retorno. São as histórias que ela me contam, né? Conta uma aí pra gente. Tem uma que me marcou bastante, que eu falo que ao longo da carreira a gente vai pegando algumas e algumas histórias a gente não esquece. Que foi uma paciente que me procurou, que ela sofria essa agressão verbal do marido, e a gente fez um procedimento, né, com ela. E depois, ela tava super... Quando ela chegou no consultório, você via que não tinha brilho nela mesma. Assim, ela tava bem, assim, constrangida, com vergonha mesmo. Mesmo eu sendo mulher, ela tava com vergonha de me contar exatamente. Então, a gente vai conversando. Na hora da avaliação física, você tem que ter o respeito por aquela mulher, né? Você sempre pede licença para tocar sua paciente, para conversar com ela, para entender o que realmente ela está buscando. E a gente fez o procedimento, no retorno, ela voltou outra pessoa. Ela tinha arrumado o cabelo, ela estava maquiada, ela estava até com uma roupa diferente. Eu falei, nossa. Delícia, né? Eu só observei. Aí eu falei assim, e aí, tá tudo bem? Tudo bem no pós-procedimento? Você tá bem? Bem, eu tô maravilhosa. E você acredita que agora, eu por mim andava pelada? Acredita? Porque ela ficou tão satisfeita... O que ela fez, doutora? Conta que pra nós. ela tinha se separado desse indivíduo e ela estava tão triste, ela fez o procedimento, ela já estava com um novo namorado. Que, inclusive, ela falou assim, agora, luz acesa, menina, não tô nem aí. Pego o espelho, eu fico me namorando. Ai, que delícia. E a hora que ela começou a falar da paciente, eu aqui me contorcendo, né? Falando assim, ela separou, pelo amor de Deus, ela separou? Separou. Conta que ela separou? Graças a Deus. Hoje ela tá com uma outra pessoa que ela falou assim que respeita, sabe? Que coloca ela pra cima. Como um todo. Exatamente. O primeiro amor é o próprio, né? Com certeza. Isso aí. Sempre. Vamos falar das nossas patrocinadoras? Vamos. Já que a gente está falando de amor próprio, né? Vamos mostrar algo aqui que deixou o nosso amor próprio pulsante. Olha essas bolsas. Olha. Gente, ó, de verde. Fala sério se não combina, nossa. Maravilhosa. Inclusive, combina até comigo aqui, ó. Aí, ó. Feita pra doutora Né? aqui, ó. Já vou querer ou a não é? bolsa. Olha que coisa mais linda. Essa é a nossa patrocinadora, a Roberta. A Roberta tá passando, Roberta Cardoso. Ela está passando aí por uma nova fase, uma fase de rebranding da marca dela. E são bolsas inspiração, bolsas maravilhosas. Olha, inspiração, bolsas luxuosas. Não vou falar qual, mas acho que você já deve saber qual é. Daquelas marcas. Daquela marca maravilhosa. Todas em couro. Mostra a sua aí, Lu. Gente, sabe o que eu fiquei apaixonada? Com os detalhes, que eu sou dessa, sabe? Esses olhões aqui é pra olhar, espiar, detalhinho. A costura interna, os detalhes perfeitos. Amei, 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 amei. E essas bolsas da Roberta, elas vão estar disponíveis na Chic Boutique. A Chic Boutique, que também é nossa patrocinadora aqui dos nossos looks maravilhosos. Então, a gente super indica aí pra você, são bolsas de qualidade. E pra você aí, ó, que quer levantar a sua estima, aí, ó, o maridão. O meu, inclusive, fora pra viu, amor? Não é isso aí. Exatamente, o meu próprio começa de dentro pra fora, Não né? é? Viu? É a bolsa do merecimento, gente. Vocês merecem. Dia dos namorados não chegando, ó. É isso aí. Já fica a dica. Continuando, doutora. Vamos Conte lá. pra nós uma história que não foi muito legal em consultório. Algo que você já teve que, não precisa ser de cliente, mas algo que você teve que superar. Que superar. Foi atendimento de homens.
é porque é complicado, porque nós não somos homens, né? Então, assim, falar com o público masculino parece ser bem mais fácil, mas eles olham pra gente diferente no primeiro momento. E já teve casos de paciente chegar, ele querer o procedimento e depois ele não querer mais. Por quê? Porque a gente conversando com o paciente, na verdade, ele tinha uma ideia na mente dele. E quando a gente já fantasia, a gente já tem aquele resultado em mente. E se você fiz ali, depois você vai ver que não superou, vai ser difícil. Né? Difícil para ele, difícil para mim, porque eu não vou superar a expectativa que ele tem. Então, o que eu procuro fazer sempre? Alinhar a expectativa com o paciente. Você tem uma pré-conversa antes? Sim, essa conversa acontece primeiro consulta. Pelo telefone e depois pessoalmente. Isso, tá. pessoalmente. Esse cliente, ele chega dizendo, doutora, eu quero agora com tanto centímetro, quero que tenha tantos centímetros, sendo aqui bem claro. Nunca Não? me falaram. Ah. Inclusive, eles chegam com vergonha, né? Eles não conseguem fazer contato visual comigo no primeiro momento. A gente respeita, a gente já sabe como assim, encaminhar a consulta, né? Porque a gente já sabe as perguntas que eles vão fazer. Então, assim, às vezes eles não me perguntam, às vezes eles sentam lá e ficam esperando que eu fale. Então, eu vou discorrendo todas as possíveis dúvidas. Aí depois eu pergunto, ficou alguma dúvida? Responde todas. Tem alguma coisa, eu mando o portfólio para eles verem também. Ah, então tem um material. Porque com o portfólio, às vezes pode surgir alguma dúvida, que ele ali na hora, ele não conseguiu me perguntar. Ou às vezes ficou até com vergonha. O portfólio vai depois da consulta? Durante a consulta, eu já encaminho o portfólio para ele. Ah, entendi. Para ele já verificar, para ele avaliar tudo certinho e se ficou alguma dúvida. Aí, no caso desse paciente, a gente acabou não fazendo o procedimento. Você verbaliza para ele, infelizmente, não posso atender suas expectativas? Sim, tive que verbalizar. Por quê? Porque ele tinha uma companheira e a companheira não estava de acordo também com ele fazer o procedimento. Eu acho que quando a gente tem um companheiro, a gente precisa estar em comum acordo, né? Para isso que tem uma união de duas pessoas. E assim, quando um dos dois não está confortável com a situação, às vezes eu até falo, traga sua esposa, sua namorada, se tiver alguma dúvida, eu deixo levar. Não tenho problema quanto a isso. Durante o procedimento, se quiser ficar junto também, pode ficar junto. Porque às vezes isso dá um conforto para eles, né? E nesse caso, ele falou claramente que a mulher não estava de acordo. E ele também, o resultado que ele estava buscando era irreal. Né? Mostrando as fotos, tudo. Ele falava pra mim como que ele queria. Eu falava assim, não é assim que funciona. Depende de cada organismo. Milagre eu não faço. Não dá. É engraçado, né? As pessoas chegam com essa expectativa. Eu falo que às vezes elas acham que eu sou balcão de milagres. Então, e não é bem por aí, né? Não é assim Bem que que a gente funciona, gostaria, né? Adoraria. Não é? Falava, você vai sair daqui igual o Kid de Bengala. Mas não posso. Não pode. Não posso. Aí eu acabei falando pra ele, falei assim, então nós não vamos fazer o procedimento, né? Porque não tem como fazer um procedimento se nós não conseguimos alinhar as suas expectativas. Porque vai ser frustrante pra você e frustrante pra mim, porque eu quero que você saia daqui satisfeito. Né? Que não que, eu saí, nossa, eu fui lá, ela fez e ficou horrível. Eu tive que ir lá tirar, ou não ficou como eu esperava. Então, assim, esse tipo de conversa eu já não gosto. Eu prefiro que ele realmente esteja certo do que ele vai fazer. Então, a gente acabou dispensando o paciente. Alguma situação constrangedora, uma vez que você trabalha aí com estética íntima? Que pode contar. Situações constrangedoras, eu acho que é mais pro paciente. Você leva de boa. Sim, porque como eu sempre... Alguém que já fez alguma piadinha, Instagram, alguma coisa assim ou não? Às vezes acontecem mensagens, né? Como é que De você lida WhatsApp. com isso? A gente vai contornando a situação. Se for necessário, às vezes a gente precisa bloquear. Você sente mais essas haters nesse sentido de piadinha? Porque quando você fala de uma questão estética íntima e quando essa mulher ela busca talvez uma primeira percepção de agradar o outro, de satisfazer o outro, as feministas também
vai ter um lado que vai dizer que o seu trabalho não é legal para mulheres. Como é que é isso? Eu já escutei uma coisa. O quê? Como se mutilasse. Isso é uma verdade? Não, é mentira. Então. Não tem mutilação nenhuma. Então, tá Não. vendo? Eu quero que você explique mais sobre isso. Não é mutilação. O que a gente faz? A gente faz uma retração, né? Não tem cortes, bem tranquilo para o paciente. O pós, ele é delicado, como todo procedimento. Ele tem os seus dias um pouco mais críticos, mas depois a paciente acaba levando isso tranquilamente. Tudo quando a gente vai fazer alguma coisa, seja facial também, fiz um bioestimulador de colágeno facial. Vai ter uns dias que vai ficar dolorido, vai ficar, às vezes pode ter algum edema, pode ter um roxinho, que a gente não tem como não prometer essas coisas. Falar assim, não vai ficar roxo? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu sempre alinho com os pacientes como é a rotina dele. Se ele tem, às vezes, como eu posso te dizer, aquela liberdade, você pode usar determinada roupa, depende do seu trabalho, se você pode usar uma roupa um pouco mais larguinha, uma saia, um vestido, às vezes pós-procedimento, que é importante, que a gente precisa ventilar aquela região, a gente não pode apertar, comprimir, então não pode usar uma roupa de academia. Não tem atestado. Não tem atestado, porque procedimento estético não dá direito a atestado. Inclusive, nem convênio, é o que me perguntam bastante. Convênio não cobre procedimentos estéticos, né? Aproveitando, o que é que perguntam muito para você? Quais são as dúvidas que sempre chegam para você sobre o seu trabalho? Perguntam primeiro o que é, o que eu faço. Aí, quando eu mostro o portfólio, aí vira aquele alvoroço. Todo mundo quer saber o que é, todo mundo quer ver. E tem mulheres que olham, a minha é assim, então eu preciso arrumar. Aí quando vê, o homem, assim, dificilmente os homens, eles vão pegar o portfólio, eles vão ver perto de outros, né? Às vezes a gente encaminha, mas a mulherada gosta de ver. A maioria te procura pensando na estética ou na sexualidade? Na estética. Mas a gente vai conversando e vai vendo o que tá por trás daquilo. E muitas vezes pode ser que seja até um pedido mesmo do parceiro, né? Algumas sim. Alguns homens também procuram porque às vezes a mulher indicou. Olha que a mulher falou, achei um negócio ótimo pra você fazer. Vai lá fazer. Oh, Deus. Que legal. Soluções. Lógico. Às vezes tá bom, mas não é nada tão bom que não possa melhorar. Isso aí. Sabrina, conta um pouquinho do seu início enquanto empreendedora e como que você montou seu primeiro consultório para poder começar a atender com a estética íntima. Quais foram os seus desafios? É bastante desafiador, né? Começo não é fácil para ninguém. Ótimo. Importante trazer isso aqui, viu, gente? Não, começo não é fácil para ninguém. Sem ilusão, né? Não existe. Ai, nossa, eu sou super conhecida, todo mundo me chama. Não é assim que funciona. Começo é muito penoso para as pessoas. Eu ainda estou atendendo em um consultório em parceria com uma colega minha que fez faculdade comigo. Eu fiz todo o meu estágio com ela e ela faz a parte facial apenas. Então, eu já entrei trazendo essa parte íntima. E o que a gente preza na agenda? A exclusividade e a personalização do atendimento. Para que um paciente não cruze com o outro. Olha, bacana isso. Por conta... Discrição. Discrição, exatamente. Olha. Assim, muitas pessoas trabalham com estética, postam making off, postam, tô fazendo isso, fazendo aquilo no paciente. Eu não posto dos meus pacientes, porque eu não posso ficar expondo os meus pacientes a isso. Eu posto quando é um procedimento facial, agora quando é um procedimento íntimo, dificilmente eu posto. Porque o paciente, ele precisa disso, né? Dessa discrição, dessa ocultar que ele é meu paciente. E tem homens ainda que falam assim, doutora, mas se eu ver você... Eu falo assim, se você me encontrar, você fique tranquilo. Né? Que eu não vou ficar, às vezes, falando diretamente pra ele. Porque as pessoas, tem gente que me chama de doutora Pepeca. E eu ia perguntar, doutora Pepeca. Quando tem uma roda, fala, doutora Pepeca. Eu falei, gente, olha, onde você mudar seu Instagram, só não posso, porque uma conhecida minha, ela já registrou a marca. Olha aí, conhecida, doutora Pepeca. Adorei, sim, achei lindo. Ela tem lá a marca toda registrada de doutora Pepeca. Uau. Você pensa em estar no YouTube?
que você pensa aí para sua carreira? Olha, trazer mais esse tipo de sim, conscientização, com certeza. informação para as pessoas? Porque penso você assim. fala muito bem, você passa muita segurança. Até tô assim, em desenvolvimento de um e-book. Uau. Para mulheres, em diferentes fases da vida, como você cuidar da sua região íntima. Por quê? Porque às vezes nós mulheres não passamos isso para os filhos, para as filhas, né? Como ela deve cuidar realmente da sua região íntima. Então a gente cresce com aquele hábito que você vai levando para a vida e você não muda. Então eu vou, né, tentar trazer um e-book bem simples, assim, linguagem bem tranquila, nada muito técnico. Porque não dá para ser técnico, a gente tem que falar a linguagem popular, que as pessoas entendam. Exato. Né? A gente tem que ter isso. Técnico, a gente fala quando é necessário, ou às vezes eu vou precisar usar um termo técnico, mas depois eu já sobreponho com um mais popular que ele vai realmente entender. Então, eu tô buscando isso. Com certeza eu tô pensando em algumas coisas aí pra frente. Eu quero que você fale um pouquinho do rebranding, mas antes vamos falar mais uma vez das bolsas. Agora eu vou deixar a Lu babar por essa aqui. E eu vou babar com essa aqui. Maravilhosa. Espetacular. Eu até quero ver, porque se eu não me engano... Ah, olha aqui, ó. Tem Dá pra massa. usar assim e dá pra usar de outra forma também. Gente, couro legítimo. E assim, a maciez. Muito bom o material. Maravilhosas essas bolsas. Doutora, de extremo bom gosto. qual combinou mais? A beijinha ou a pretinha? Olha, eu gostei das duas. Mulher fala assim, mulher precisa Não, ter, bolsa, né? Cores Bolsa. diferentes. Gente, eu sou realmente apaixonada por bolsas e eu acho que compõe, né? Com o certeza. look. O look, né? É impressionante. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Do Então, mesmo uma jeito que bela você bolsa... pode errar numa bolsa, você pode acertar. Então, você tem que ter diferentes, Exato. né? Porque não uma para cada ocasião. Então, você já aproveita, mulher, e já vai lá buscar a sua bolsa e já busca um look novo também na Chic Com a Boutique. Keila. É isso aí. Então, vamos falar de rebranding? Vamos. Por reposicionamento, como é que vocês têm Exato. falado sobre isso? Você tá com uma equipe, tem alguém te ajudando? Sim, eu tô com duas parceiras lá maravilhosas, a Ana e a Ruth, que uma faz a fotografia, a outra faz a consultoria de imagem. E nós fizemos Ela aí tá um com a trabalho... Ruth. Isso, Ah, Daí nós fizemos elas fizeram todo um trabalho pra gente fazer nós fizemos semana passada umas fotos novas, então vem coisa nova por aí. delícia. E projetos além desse e-book, tem mais alguma coisa? Estamos alinhando alguma coisa aí pra gente conseguir colocar de maneira efetiva, sem ser derrubada, no Instagram também, mudando outras plataformas, para que a gente consiga levar além da conscientização, Isso. né, informação, que eu acho que as pessoas são ignorantes de informação da estética íntima. Né, que falta, se você joga na internet, às vezes aparecem coisas pornográficas, não aparecem coisas de saúde. E a gente precisa que as pessoas, quanto mais pessoas informadas, melhor. Né? A gente quer levar essa informação aí pra frente, para que todo mundo se conheça, se reconecte com o próprio corpo e se olhe. Né? A mulher também precisa se tocar, porque o homem se toca. Por que a mulher não pode se tocar? Sabe que eu trabalho muito com mulheres, né? E eu vejo essa dificuldade da mulher de se olhar, de se tocar, de se amar. Exatamente. Né? E quando ela não consegue fazer isso, ela já vai para a relação de um lugar de despreparo. Sim. Quando a gente já sabe o que a gente Exato. gosta, a gente já pode Isso ali, mesmo. né? É isso que eu ia falar É agora. uma Você já dança. trabalha com isso. Se você não sabe o que você gosta, como que você vai exigir do outro? Exato. E aí vai para um lugar de vazio, porque se eu não me conecto comigo, eu estou esperando que alguém se conecte, mas se eu não Exatamente. consigo esse processo de conexão, de entendimento do meu corpo, eu vou esperar que o outro pressuponha, adivinhe. Adivinhe. Aí a gente vê os casos de casamento de longos anos, mas eu nunca fiz isso. Mas também nunca se permitiu e também nunca comunicou isso para o outro, né? Algo que, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas a pessoa não fala. E às vezes ela também não busca também um tratamento, porque ela também tem vergonha. Mas é importante ela olhar e falar assim, não estou satisfeita com isso, vou mudar. A gente tem que mudar. Mais casadas ou mais solteiras? Boa pergunta, gostei. Olha, tem um grande quesito nisso daí. Eu acho que... Separadas? Ai, meu Deus. Ai, pior que é verdade.
São as recém-separadas, as divorciadas. Há pouco tempo, porque é a fase que a mulher, é o momento que ela se olha. Aí ela vai se olhar. Faixa etária. Porque esse assunto agora, né, vamos pôr de Covid pra cá, a internet popularizou, tem tudo aí pra gente saber, conhecer um pouco mais. A faixa etária que se conecta mais com essa possibilidade. Olha, a parte estética realmente ainda é a da faixa etária dos 30 a mais. Tá. Mas a parte funcional, 50 a mais. A maioria procura 50 a mais, parte funcional. O que você sente que seu trabalho entrega para as pessoas, ou desperta nas pessoas? Meu trabalho desperta curiosidade. Muita, né? É. E ele também, ele promove a reconexão com o próprio corpo. A pessoa se reencontra. Autoestima, né? Autoestima, exatamente. Tanto do homem quanto da mulher. Sim. E tem alguma história real aí de transformação sua, pessoal, que te marcou profundamente? Transformação. Eu acho que eu me transformo a cada atendimento, com cada história, cada coisa que eu escuto. No consultório que eu falo que vira um centro de terapia, né? Entre 4 parentes ali, ninguém mais está escutando, é eu e minha paciente. É só você e ela, Só né? eu e ela. Então, acho que a gente acaba se conectando. Eu me conecto muito com as minhas pacientes. Eu assim, me dou muito para elas, porque eu quero que elas saiam dali satisfeitas. E fico feliz delas terem me procurado para isso. Porque, às vezes, a gente tá dando um empurrãozinho para muita coisa lá na frente, né? Não é só isso. Muitas transformações, né? Muitas transformações. Então, acho que isso, eu acho que às vezes pode ser um começo. Um recomeço, digamos assim. Por que você acha que a sua história inspira? Além da gente entrar na parte dos pets, que a gente já vai entrar agora também, né? Por que você acha que você tá aqui? Por que você acha que você inspira a gente? Eu acho que eu inspiro porque eu estou olhando para a mulher de uma maneira diferente, né? Com carinho, com respeito e querendo que ela também se olhe do mesmo jeito que eu olho. Para cada mulher que eu vejo. Que lindo isso. Isso transborda, né? A gente vê, olha o olhinho dela, que coisa linda, gente. Por mais profissionais assim, né? Quando a gente pensou em fazer, convidar, e é muito disso, de um lugar não só de uma execução de uma tarefa, mas de alguém que transborda, que o resultado é... Eu acho que, eu falo assim, às vezes eu acho que eu fico mais feliz que minhas próprias pacientes. Eu falo, gente, eu fico tão feliz, mas eu acho que é enriquecedor pra gente, pra mim como ser humano, porque você percebe um propósito, né? Todos nós temos um propósito. E aquele propósito dos animais? Conta pra gente. Meu propósito dos animais, eu acho que é da vida. Conta, como que começou? Explica para as pessoas, né? Para quem não sabe. Eu sou mãe de pet. Mãe de pet e os meus filhos são tudo pra mim. Meus filhos 8? De 4 Ou já arrumou 8. Já cheguei a ter 15 pets em casa. E todos adotados. Não sou, assim, vou dizer que eu não sou contra a compra de animais, eu vou estar mentindo. Ai, eu ia fazer essa pergunta polêmica. Polêmica, vamos gerar polêmica. Vou falar que eu sou a favor? Não sou. Porque eu acho que a gente tem tantos animais abandonados que merecem uma segunda chance, né? Porque é importante, eu acho que além de ser tão bom pra gente, é tão bom pra eles também, mas eu acho que é mais gratificante pra gente. Quando a gente vê na carinha deles a alegria que eles têm de você chegar na casa, dele comer uma ração porque passou tanta fome. E eu falo assim, os meus filhos, nossa, são tudo pra mim. Que lindo. É muito coração, Quando né? começou? Desde criança, eu gosto de cachorro. Nossa, eu tenho uma história É só cachorro, né? Só cachorro, eu tive só cachorro a minha vida inteira. Teve uma história uma vez de uma cachorra que foi abandonada. Quando eu morava, hoje em dia eu moro numa área que é aberta, tem bastante grama para eles correrem, mas quando eu morava, digamos assim, no centro mesmo da cidade, tinha uma cachorra que foi abandonada. E ela estava abandonada com cria. E assim, todo dia que eu chegava da escola, eu saía e dava comida para ela. Todos os dias. Eu cheguei até a brigar com uma vizinha, minha vizinha idosa, que era porque ela saiu me xingar que não era para eu dar comida para cachorro. Eu falei que eu ia dar sim, estava dando da minha comida na frente da minha casa. Eu era pequena. E a moça, que era a minha babá na época, ela me ajudava. Aí, quando essa cachorra ela deu cria num vizinho que tinha um terreno que estava aberto, abandonado,
E ela deu cria lá. Aí vieram me chamar. Eu fui a única pessoa que ela deixou chegar perto e pegar os filhotes. Aí nesse dia eu liguei pro meu pai. Pai, a Preta deu cria. Ah, leve pra casa então. Ela já tava lá dentro de casa. Já Você tinha já pensou levado. em ser veterinária? Minha irmã é veterinária. Ah, é. Não pensei em ser veterinária porque eu não tenho um coração pra aguentar. Eu vejo coisas, tem hora que eu passo coisas assim na internet, aquilo já acaba comigo. E parece que atrai, né? As pessoas, você vira Atrai. referência, né? Exato, assim, começa a aparecer tudo pra gente, né? Quando a gente gosta, eu ando com ração no carro, eu vejo um cachorro magrinho, eu paro, vou lá, dou ração, sabe? Tudo que eu posso fazer, eu faço. Às vezes já pegamos um cachorro da rua só pra castrar, castra, depois eu dou. Já cheguei a... Uma história, olha, que eu nunca contei. Oba, gostamos! Aí. Gostamos! Eu já cheguei, pode-se dizer que era roubo? Pode ser que era eu roubar filhotes de cachorro de uma vizinha que maltratava cachorro. E a cachorra dela dava cria, então tinha os filhotes. Eu fui lá um dia de manhã, entrei, peguei todos os cachorrinhos e doei. Por quê? Porque eram muito maltratados os cachorros, sabe? O tempo todo. E quando depois eu peguei uma que era a única adulta que tinha sobrevivido, castrei, doei também. Eu dou também para pessoas que eu sei que vão cuidar. Cuidou dela até ficar idosa. E eu falei assim, essa coisa, meu pai falava, você vai ser presa. Vamos chamar a polícia pra você de invadir a casa dos outros. Eu falei, não vai, pai, vai dar tudo certo. Eu tô fazendo bem, tenho certeza disso. E sempre foi assim, de aparecer pra mim. Os casos apareciam. Né, os cães que eu tenho hoje, inclusive 7 são irmãos. É uma mesma ninhada, que eu adotei a mãe e a mãe ficou e pariu, assim, ficou uns dias, ela tava muito magra. Quando eu comecei a perceber, eu falei, a barriga dela tá estranha. Levei ela no veterinário, no outro dia pariu. Nossa! Porque ela tava tão magra que não aparecia. E assim, são os meus bebês lá com 10 anos hoje. Daí a mãezinha deles ficou comigo até falecer também. Aí eles ficaram. E quando você pega um cachorrinho pro processo de castração, tudo bem? Passar adiante? Olha, a gente sempre vai se apegando, né? Mas o que eu fui aprendendo, que eu não posso pegar todos pra mim, que senão eu vou virar acumuladora. Não posso, imagina. Eu já acompanhei alguns casos de acumuladores mesmo. De cachorro? Eu, assim, imagina. Numa casa, 5x25 com um quintalzinho. Uau! E aí eu penso, até que ponto, aí quando a gente fala do acúmulo, até que ponto isso é bom pro bichinho. Sim. Porque a gente não tá falando de uma chácara, de um espaço, a gente tá falando de um espaço limitado. Cara, o ser humano é muito doido. Eu falo assim, vezes, então né? não pode. Então eu já tenho a consciência de que eu vou pegar pra fazer o bem pra aquele bichinho e vou achar um lar. Eu sempre consegui doações rápidas, só que ultimamente o abandono cresceu tanto, que apareceu recentemente, eu perdi uma filhinha minha em fevereiro, o Cacau foi do nada, também foi. Ela tava bem num dia, no outro dia faleceu, ela já era idosinha, e 15 dias depois apareceu uma na minha casa, uma filhote. Mas assim, não tem por onde entrar cachorro lá na minha casa. Aí meu pai do nada saiu, abriu um portão e entrou. A cachorra entrou. Apareceu do nada. E minha irmã nesse dia estava em casa, que minha irmã é veterinária. E ela tinha uma bicheira imensa aqui, sabe? No corpinho. Já tava, assim, comendo realmente ela viva, já tava... Isso, filhote. Filhote. Aí minha irmã sedou, fez toda a limpeza. Aí a gente cuidou dela primeiro para fechar todo o ferimento, para depois entrar no processo de fazer a doação. Aí eu já castrei, publiquei, tô publicando, tá lá ainda. Nunca tive uma adoção tão demorada, faz 3 meses que ela tá lá. Olha, fala aí pro pessoal, ó. É a Atena, gente. Ela é uma cachorrinha que já sofreu tanto. Ela já tá com quantos meses, você sabe? Olha, já tá aproximadamente ela deve estar hoje com uns 8 meses. Mas ela é porte pequeno. É uma cachorrinha que, assim, ela teve muita dificuldade em confiar na gente. Mas até que o processo está indo rápido, ela chega bem perto, ela já entendeu que nós não vamos fazer mal para ela, porque deve ter sido muito maltratada. Deve ter sido judiada. Como ela chama? Teca? Atena. Atena. Ai, que Atena. nome lindo! Olha aí, ó, Atena. História de superação. Quem sabe você não consegue aqui. Nós colocamos nome
né, pra ela, pra não ficar chamando ela, senão cada um chama de uma coisa, e ela agora já tá atendendo pelo nome. Olha que bonitinha. Está disponível para adoção. Olha aí, pessoal, ó, quem quiser, né, quem sentir, adoção responsável, né? Com Quem certeza. sentir no coração, na alma, porque isso é interno, É né? interno, com certeza. Eles mudam muito a gente. Demais, animais são, nossa, É, Tudo, né? tudo. Vamos fazer um bate-pronto aqui? bora. Então, bora. Um medo superado. Medo superado. De estar aqui, de falar pra todo mundo. Nem parece. Não mesmo. Gente, é sério, assim, eu tenho muita dificuldade de fazer vídeos na internet. Não parece. Porque eu não sei se eu sou muito crítica, Ó, mas eu olho e falo, ó. Troféu aqui pra você, ó. Não pode ser mais. Um hábito que te salva. Ah, meus filhos, né? Cuidar deles todos os dias. Isso pra mim, é regenerador. Uma música que te coloca aí num modo maravilhoso, um modo sou capaz de tudo. Gente, eu adoro música instrumental. Eu gosto também. Isso me dá uma paz. Mas você fala clássica? Clássica, O Henrique assim, hoje estava sabe? escutando Adoro. meu marido. Tava mesmo. E tanto amo. é que às vezes eu coloco Eu sempre pergunto pro paciente que música que ele gosta de ouvir, porque eu gosto de colocar o que ele gosta. Mas quando o paciente não opina, eu sempre coloco um Ó, se eu fosse instrumental. uma Bon Jovi. Ah, eu gosto galera? também. Eu gosto também. Um conselho que você recebeu e nunca se esquece. Que você leva pra vida. Que eu sou capaz. Linda. Mesmo. Ah. Que você é capaz, você consegue. Então, a gente precisa fazer esse exercício, né? Escrever num bilhetinho e ler todos os dias. Pra gente mesmo saber que a gente pode. E você pode muito, inspira muito. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, meninas, por ter pela aceitado o oportunidade. nosso convite, né, Lu? Foi tão gostoso, tão Uma leve, delícia. né? Sempre muito bom conversar com vocês. Tão maravilhoso. Obrigada. Imagina. Obrigada. Eu que Conta agradeço. com a gente, gratidão. Não esquece não que você pode ser mais o tempo inteiro, Com tá? certeza. Olha lá pra câmera e fala pras pessoas como é que elas podem te encontrar. No Instagram, estou como DRA Sabrina Pires. Vocês vão me achar lá. Lá também tem um WhatsApp. Vocês vão conseguir entrar em contato comigo. É isso. E a gente tá aqui mais uma vez agradecendo. A Ai, Roberta, meu Deus. ó, a ó, Roberta Cardoso e essas bolsas maravilhosas. Não, peraí, gente. Tem que tirar isso aqui. Não tem. Vocês já vão sair, Não é? porque agora Não, cada uma tá com a sua bolsa. Isso, Olha, a gente, combinando a gente com já o look. tá pronta, ó. Já estamos prontas. Maravilhosa. Roberta Cardoso. Vai aparecer o Instagram dela aqui, mas também essas bolsas estão disponíveis lá na Chique Boutique. E a gente tá com um presentinho especial. Mimo lindo. Um mimo lindo da Lamour, que veio para a nossa convidada. A Lamour também é a nossa patrocinadora. E sincronicidade é uma coisa, né? A gente entrou aqui dentro, o que a Ká encontrou? Um aromatizador de ambientes da Lamour. Coisa boa, tá em todo lugar. Olha, Obrigada, abre e minha mostra querida. pro pessoal. Claro. A Lamour, ela trabalha com saboaria, Olha, com velas. gente, sabonete líquido, Com sabonete esfoliante. Isso. A Olha, loja é maravilhosa. Linda, o espaço é daqueles que você chega lá e você quer tudo, Que tá? delícia. É, na Vila Santana é Ó, incrível. que delícia. A Malu é uma linda. Então, se você quer aí um presente especial ou se você quer uma fragrância para a sua empresa, ela Personalizado. desenvolve também. Ó, Ou brindes. da bolsa, isso aqui é ótimo. Não é maravilhoso? Muito bom. É isso Muito aí. bom, Obrigada. meninas. Eu que agradeço. Foi muito Lindas. especial. Obrigada, Lu. Eu que agradeço. Lisonjeada, viu? Obrigada Primeira mesmo. convidada, primeiro episódio de muitos episódios que virão. Amém, 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 amém. Gratidão. Viu? Quando a gente fizer 100, daí você vem de novo. Com né? certeza. Cheia de projetos. Com certeza. Obrigada, Gata. Obrigada.